respeito profundo. Porque a ação dos 12 varou os séculos e o milênio. Mudou a estrutura vibratória do mundo, sem falar no conhecimento, sem falar, mas a vibração que eles ajudaram a consolidar a partir da postura deles. Inclusive, o próprio Tomé, tido por muitos de nós como aquele que duvidou e tal, que a gente é danado para julgar. Estou falando a gente, eu, né? Falando vocês não. Porque Tomé duvidou. Mas Tomé, na verdade, ele não duvidou simplesmente por duvidar. Ele questionou no sentido de entender melhor e averiguar. Pesquisar é obrigação de todos nós que somos, que recebemos a oportunidade da fé raciocinada. Mas Tomé, depois que Jesus se foi e os discípulos se retiraram, Tomé tomou o rumo das Índias, lá da região da África e da Índia, e são pesquisas que nós, espíritas, precisamos fazer. O que poderia ser chamado de a igrejinha que ele fundou lá, e que era muito perseguida pelos religiosos nativos, durante aquele primeiro movimento dos tsunamis, a igrejinha, com tudo que ele plantou ali, resistiu aos tsunamis. E a situação foi tão clara, foi tão chocante para os religiosos nativos, que a perseguição que eles empreendiam desde a época de Jesus, a Tomé, e que continuou empreendendo a todos os religiosos que passavam por aquela igreja, por aquele local, eles decidiram isso para registrado, que diante do fato de os tsunamis não terem levado a igrejinha de Tomé, que ficava decidido que eles encerravam ali a perseguição àquele grupo, aos frequentadores, aos que conduziam o trabalho ali. Ou seja, 2000 anos depois, a ação de Tomé ainda surtindo efeito moral, né? Despertando as pessoas para uma... Por quê? Por quê? Que não aconteceu? O tsunami veio, arrasou tudo isso aí, não. Então, tem algo diferente. Tem algo diferente. E os espíritos amigos nos dizem que o local em que Jesus tocou, que Jesus, de alguma forma, as pessoas com quem Jesus se comunicou mais de perto, essas pessoas, esses espíritos, de alguma forma, trazem em si uma energia de renovação e proteção, que não é qualquer atitude terrena que vai destruir a vibração de amor de Jesus. Mas voltando nos 12, eu só fiz esse parênteses porque Tomé está no meio deles. Mas voltando nos 12, então, a partir do momento em que Pedro responde isso para Jesus, para onde iremos nós, mestre, se só tu tens a palavra de vida eterna? Isso definiu a posição de cada um que ouve, que conhece, que estuda, que pesquisa e que diante deles tem a oportunidade de prosseguir. É possível que nós, muitas vezes, tenhamos a vontade de ficar entre os 70. Eu confesso para vocês, não tenho vergonha de dizer isso, que por mais de uma vez eu tive vontade de arriar a mala e sair de fininho, devagar, como se... Mas
mais ou menos eu conheço a doutrina, eu já ouvi falar, sabe, pelo peso dos compromissos que às vezes se apresentam a nós. Então, não é muito difícil nós optarmos pela atitude dos 70. Não é muito difícil. Mas, quando nós assumimos para valer, no sentido do amor e do compromisso interno, quando nós assumimos, não precisa ninguém dizer para nós. Vejam que Pedro é considerado por muitos de nós como uma criatura rude, e a gente acaba lembrando de Pedro naqueles momentos em que ele foi covarde, né? E negou Jesus, e não sei o quê, que lançou mão da espada para agredir o soldado. A gente acaba vendo um Pedro assim, meio violento. Na verdade, eu sempre assim, estudando os discípulos, eu vejo que Pedro, pelo menos eu tenho muito ainda, na minha grosseria, na minha limitação, eu tenho muitas das atitudes de Pedro ainda, aquelas atitudes meio assim, repentinas, né? Ainda vou tentar aprender a ter as outras atitudes dele, aquelas assim que marcam. Mas as atitudes de Pedro são atitudes humanas. E a gente não percebe que nos momentos certos, dentro do Evangelho, ele tem uma postura, ele dá um testemunho que é realmente admirável. E se ele não tivesse os valores que a gente vai descobrindo que tem, ele não estaria tão pertinho de Jesus em quase todas as situações, né? Então, estar entre os 70 é muito mais cômodo. Nós nos beneficiarmos do conhecimento, das relações com os espíritos amigos, com a casa que nos abriga. É muito bom nos beneficiarmos. É muito bom nós dizermos em várias circunstâncias em que a gente faz parte da casa tal, que a gente faz parte do grupo X. É muito gostoso isso. Agora, aquela postura de Pedro, com naturalidade, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Essa é uma postura tão natural, tão espontânea, que faz com que nós outros, quando abraçamos a doutrina espírita, bom, mas e agora? Para onde eu vou? Tem mais jeito. Eu não tenho outro caminho. Eu posso até abdicar do título de espírita. Eu posso dizer assim, não sou espírita, não. Algumas pessoas dizem, eu estou tentando, estou fazendo exercício. A falsa modéstia, né? Não, eu posso até dizer, mas a partir do momento que eu conheço, ainda que eu não conheça tudo, mas que eu conheça alguns sinais da doutrina, porque, na verdade, a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, questão 221A, diz que essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. A primeira vez que eu li isso, eu quis brigar com o editor. Eu falei, mas que absurdo! Eles trocaram aqui a expressão de Kardec. Imagina essa doutrina ser tão antiga quanto o mundo, se o Livro dos Espíritos foi editado em 1857. Mas aí, depois que eu mentalmente briguei e reagi, eu fui ler o resto, precipitada. Aí eu fui ler o resto da questão. E lá diz assim, porque ela representa o conjunto, não estou dizendo com as palavrinhas exatas que estão lá não, viu, gente? Depois vocês leem lá, 221A. Representam o conjunto das leis naturais. E as leis naturais, aí eu deduzo, né? Aí já foi a minha parte. Elas foram criadas por Deus quando criou o mundo, exatamente para estabelecer a harmonia no mundo. E a doutrina espírita, ela vem trazer de novo para nós o conjunto das leis naturais. Daí, quando a gente percebe que essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, que ela representa o conjunto das leis naturais, as leis naturais estão em nossa consciência. Então, a doutrina espírita está em nós.
porque ela nos desperta a fé raciocinada. Ela está em nós, ela faz parte de nós. O que nós estamos fazendo ao estudar é despertando esse conhecimento que está adormecido em nossa consciência. É por isso que todas as pessoas entendem a doutrina nos mais variados níveis. Pessoas simples que têm pouco estudo entendem. E os outros que têm muita cultura também entendem. Porque ela faz parte dessa bagagem consciencial que nós trazemos. Então, é mais ou menos, eu costumo dizer, a partir do momento que nós conhecemos a doutrina espírita, ou reconhecemos essas verdades, é como quando a gente aprende a ler. Se nós aprendemos a ler e batemos o olhar nas letras que ali estão, não tem, eu posso dizer assim, eu não sei o que está ali, mas é mentira, eu sei, eu li. Eu posso dizer, eu não estou entendendo, pode até realmente não estar entendendo, mas ler, soletrar as letras, as sílabas, sabe, porque aprendeu a ler. A doutrina espírita é assim. Por isso que Pedro diz, só tu tens a palavra de verdade. É para onde nós iremos? A partir do momento que nós conhecemos, não tem mais jeito. E nós que estamos aqui, que tivemos a abençoada chance de conhecer a doutrina, nós não conseguimos virar as costas para ela. As pessoas dizem assim, saí, agora não larguei. Larga, às vezes vai ser evangélico, mas é um evangélico espírita. Porque não tem mais jeito. Não consegue ser naquela radicalidade que, às vezes, alguns segmentos evangélicos, porque a pessoa assumiu a vivência da liberdade à luz da fé. Então, quando nós chegamos neste ponto, fica fácil para a gente entender essa posição dos 12 e dos 70. E a sabedoria de Jesus, em vez de falar, não vai adiantar nada, esse povo está aqui só para ficar de curioso. Não, ele deu serviço para eles. Olha que maravilha, deu serviço para eles. Porque enquanto eles tiveram condições de produzir, eles produziram bem. Eles cumpriram a recomendação do mestre. Então, eles deixaram uma marca boa, mas não deram conta de levar para frente. Porque ainda era superficial o conhecimento adquirido. Então, na medida que nós começamos, aliás, não o conhecimento adquirido, mais do que isso, era superficial a fé. A fé, a convicção. Porque o espírita é um convicto. O espírita é um convicto. É um convicto dos princípios da vida. É um convicto das leis naturais. Então, o espírita, quando eu estou falando isso, eu não estou jogando confete nos espíritos, muito pelo contrário, é um desafio para nós. Mas nós somos levados à convicção, porque a nossa fé, por ser raciocinada, ela nos leva a essa postura de Pedro. Eu não tenho outro caminho. Eu tenho que seguir. Eu posso não seguir aqui, mas acolá eu tenho que prosseguir. Porque eu entendi que é o melhor caminho. E este melhor caminho, Jesus também assumiu. Eu sou. Jesus se afirmou o caminho. Então, vocês vejam que a gente começa a tentar, igual aquele jogo do coelhinho, né? Nas casinhas, ele tenta, mas ele está no meio das casinhas ali, ele vai e volta, vai e volta. Nós estamos mais ou menos assim, só que raciocinando. Não temos saída. Não temos saída depois que a gente conheceu. A gente é convidado a praticar, é convidado a mudar. E nós verdadeiramente somos diferentes. Eu comecei a ter muita pena de mim. Eu falei, meu Deus, afinal de contas, puxa vida,
não, já chega. Se eu não fiz alguma coisa nesses 40 anos, não vou fazer mais, não. Então, agora eu vou deixar um pouco de coisa para um lado, porque já chega, agora eu já estou ficando assim mais idosa, né? Madura. Então, cuidar mais de mim, afinal de contas, né? Aí, eu estou naquela, assim, me preparando para deixar algumas atividades. Aí me chega um e-mail do nosso querido Divaldo, que não é comum, pela tarefa dele, pelas atividades dele. Então, a primeira coisa que eu pretendia fazer era deixar a direção da casa. Falei, afinal de contas, puxa vida, quantos anos, agora já tem gente aí que vai assumir e tal. Então, ele escreve para mim, muita paz, tal, não deixe a direção que foi contar para o Divaldo. Aí, em seguida, eu falei, não, puxa, esse negócio de pomada já há tantos anos, e a gente lutando, e aqui e acolá, agora já existem outros recursos, não precisa mais disso, eu acho que eu vou começar a desacelerar isso, como se o trabalho fosse meu. Ele disse assim, continue conduzindo o trabalho da pomada, porque a pomada faz um bem muito maior aos que trabalham nela do que os que a utilizam. Eu falei, ele quer dizer que está fazendo bem para mim. Tá, não posso deixar a pomada. Aí, quando eu falei, bom, agora então tá bom, essas duas coisas, então tá. Então, dá para eu levar. Não vou mais. Eu tinha assumido um compromisso com o pessoal lá da Alemanha. Falei, não vou, já chego, já fui lá 2 vezes esse ano. Não vou mais, não. Pode, eu vou falar com eles que eu não vou, não. Aí ele coloca assim, e continua das suas vivências a todas as pessoas que te chamarem, porque é a vivência, a experiência que ajuda os outros a crescer. Eu falei, então ele me mandou continuar com tudo. Eu falei, mas como é que é isso? Eu não tenho direito? Afinal de contas, onde que está a justiça? Aí eu dei uma de rebelde, né? Eu dei uma de rebelde, mas caladinho, não era boba de escrever essas coisas para o Divaldo, não. Só assim, né? Rebelde comigo mesma. Aí, eu sonhei naquela noite que os compromissos que os espíritos estavam passando para mim, ou permitindo que eu tivesse, trabalhando em parceria através da minha singela ação, eram muito menores do que os compromissos que em outras encarnações eu havia assumido através do equívoco. E que era bom que eu continuasse. Porque, senão, falei, bom, já veio a carta, o e-mail do Divaldo, já veio o sonho, então larga para lá. Aí eu voltei e falei, olha, gente, mudou aqui o esquema, dá para eu ir sim, quando é mesmo que eu vou, e vamos embora, e vamos para frente. Porque, na verdade, é muito cômodo, às vezes, a gente fazer essa opção dos 70. É muito cômodo. Justificativa não nos faltam. Não nos falta para a gente dizer assim, eu não vou por isso, eu não vou fazer por